Ela me apagou aos poucos. Eu percebi que estava desaparecendo quando começaram a rir de uma piada que eu nunca contei. Ela contou por mim, com meu nome, com minha história, com detalhes que eram meus, mas que saíram da boca dela com mais segurança do que jamais sairiam da minha. E o pior não foi isso. O pior foi que ficou melhor na versão dela. Mais engraçado, mais dramático, mais interessante. Eu fiquei sentada ali, sorrindo, como se estivesse ouvindo algo novo. Mas não era novo. Era minha própria memória, reescrita. Nós éramos amigas há 8 anos. 8. Daquelas amizades que sobrevivem a término, mudança de cidade, crise existencial. Ela sempre foi maior do que o ambiente. Entrava em qualquer lugar e ocupava espaço. Eu sempre fui o fundo, não invisível, mas discreta. E por muito tempo eu gostei disso. Eu dizia que gostava, que ela era minha porta-voz natural, que eu preferia ouvir. Mas olhando agora, eu percebo que eu não preferia. Eu só tinha aprendido a não competir, porque competir com ela era perder antes de começar. Ela tinha respostas rápidas, confiança automática, carisma. E eu tinha pausa, pensamento, silêncio. No começo, ela só me ajudava. Deixa que eu explico. Você se enrola muito. Eu sei o que você quer dizer. E ela realmente sabia. Ou parecia saber. Ela traduzia minhas ideias nas rodas de conversa. Ajustava minhas frases. Dava acabamento no que eu falava. As pessoas elogiavam. Nossa, vocês duas se completam. Eu comecei a depender disso. Quando alguém me perguntava algo, eu olhava para ela antes de responder, quase sem perceber, buscando aprovação, buscando a versão certa. E isso virou rotina. Se alguém perguntava minha comida favorita, ela respondia. Meu filme preferido. Meu tipo de homem. Meu maior medo. Ela respondia. E sempre parecia tão segura que eu confirmava. Mesmo quando não tinha certeza. O que me assustou não foi o fato dela falar por mim. Foi o momento em que eu precisei que ela falasse. Sozinha, eu travava. Era como se minhas opiniões não viessem mais completas. Como se eu precisasse da validação dela para existir direito. Ela começou a escolher minhas roupas quando saíamos. Isso combina mais com você. Isso aqui te deixa apagada. Confia em mim. E eu confiava. Ela começou a corrigir meu jeito de falar. Não fala tão baixo. Não pede desculpa toda hora. Fala assim, ó. E eu repetia. No início parecia evolução. As pessoas começaram a dizer que eu estava diferente. Mais solta. Mais interessante. Eu me olhava no espelho e via uma versão editada. Mas editada por quem me amava. Então devia ser bom, certo? Só que teve um dia. Um dia pequeno. Sem briga. Sem grito. Nada dramático. Alguém perguntou qual era meu sonho de infância. Antes que eu abrisse a boca, ela respondeu. Ela queria ser escritora, mas sempre teve medo de se expor. Eu congelei. Porque eu nunca tinha contado isso pra ela. Nunca. Eu lembrava exatamente do dia em que guardei esse sonho. Lembrava da vergonha. Lembrava de desistir. Mas eu nunca tinha dividido aquilo. Eu ri. Perguntei depois sozinha. Como você sabia? Ela respondeu com naturalidade. Eu te observo. Você é previsível. Previsível. A palavra ficou ecoando. Não foi acusação, não foi agressão, foi constatação. E ali nasceu uma sensação estranha, como se eu estivesse sendo estudada, catalogada, interpretada, mas não ouvida. Na semana seguinte, numa roda nova de pessoas, eu escutei ela contar uma história minha errada. Detalhes alterados, sentimentos que eu não tive, reações que não foram minhas. Eu corrigi. De leve. Ela riu. Não, amiga, você tá lembrando errado. As pessoas riram junto, e algo dentro de mim hesitou. Será? Será que eu estava lembrando errado? Eu fui pra casa naquela noite com uma dúvida que nunca tinha sentido. E se a versão dela de mim fosse mais convincente do que a minha? E se no final das contas eu fosse apenas a matéria-prima e ela a narrativa? Eu fiquei acordada até tarde, repassando memórias, testando lembranças, tentando confirmar fatos simples da minha própria vida. E foi ali, sozinha no escuro, que a pergunta apareceu pela primeira vez. Se ela sair da minha vida, quem eu sou? Os dias seguintes foram estranhos. Cada encontro com ela tinha uma sensação de vigilância silenciosa. Ela ria das minhas piadas antes de eu terminá-las. Ela respondia a perguntas sobre mim antes que eu tivesse chance. E o pior. As pessoas começaram a acreditar nela mais do que em mim. No trabalho, isso ficou mais intenso.
Ela começou a apresentar meus projetos, com meu nome no topo. Mas palavras, ideias e até exemplos saíam da boca dela com mais firmeza, com mais convicção. E eu ficava ali, tentando ajustar minha própria voz à dela. No começo, eu justificava mentalmente. É só ela ajudando. Ela quer me valorizar. Mas o rastro começou a ficar evidente. Uma manhã cheguei ao escritório e ouvi uma colega comentar. Nossa, você sempre fala assim? Fala o quê? Perguntei. A forma como você se expressa é igualzinha à sua amiga. Que amiga? Perguntei desconfiada. Percebi que minha própria identidade estava sendo copiada. Não era só comportamento. Era essência. Meu jeito de rir, minhas expressões, minhas palavras. Tudo. Eu tentei confrontá-la, delicadamente. Amiga, você está exagerando às vezes. Ela sorriu, doce, como se nada estivesse errado. Exagerando como? Eu só ajudo. Mas às vezes você fala por mim. Falo? Ela inclinou a cabeça. Você deveria me agradecer. As pessoas finalmente entendem você. Aquelas palavras ficaram comigo. Eu comecei a reparar em cada gesto, cada frase, cada interação. Eu não estava apenas sendo acompanhada. Eu estava sendo apagada. E o sentimento era horrível. Sentir-se invisível, enquanto alguém que você confiava constrói uma versão sua mais apreciada, mais aceita, mais admirada. Cheguei em casa e olhei no espelho. O rosto era meu, mas a sensação... não. Eu já não reconhecia completamente a mulher que me encarava. Eu precisava entender. Isso era amizade ou roubo de identidade. E sem perceber, algo mudou naquele dia. Eu não queria só falar. Eu queria recuperar minha própria voz. Decidi testar meus limites. No dia seguinte, no encontro com amigos, deixei de falar por ela. Deixei que minhas palavras saíssem sem a tradução dela, sem o acréscimo de segurança que ela sempre oferecia. No começo, senti medo. O silêncio dela, os olhares rápidos, a tensão no ar, tudo me fazia querer recuar. Mas continuei. Respirei fundo. Usei minhas palavras. A primeira frase saiu tremida. Depois veio outra. E outra. E eu percebi algo inesperado. Algumas pessoas começaram a rir e reagir como eu queria. Não como ela queria, como eu queria. Mas ela não recuou. Ela se aproximou depois, sorrindo, com aquela segurança que sempre dominava o ambiente. Viu só? Você não precisa de mim. Mas estou tentando. Respondi firme. Ela riu baixo. É engraçado, né? Você quer ser ouvida, mas do jeito que você acha certo. O comentário me deixou inquieta, porque eu sabia que, se cedesse, tudo voltaria ao padrão antigo. Eu já tinha percebido. A amizade dela não era só amizade. Era controle silencioso. A partir daquele dia, comecei a observar minhas próprias atitudes. Cada frase que ela completava, cada elogio que recebia por algo que eu havia feito, cada história que ela contava sobre mim, que eu nunca tinha contado. E foi nesse ponto que eu tomei uma decisão. Se eu queria me recuperar, precisaria estabelecer limites claros, limites que ela jamais respeitaria naturalmente, porque no mundo dela, eu existia como uma extensão dela, não como pessoa independente. Minha primeira tentativa foi simples, mas aterrorizante. Eu ignorei uma intervenção dela numa conversa social. Ela tentou corrigir uma história minha. Eu apenas balancei a cabeça e continuei, firme na minha narrativa. As pessoas hesitaram. Ela ficou surpresa. Eu senti um pequeno triunfo. Mas a guerra só estava começando, porque recuperar uma identidade roubada é um processo lento. E eu estava prestes a descobrir que algumas feridas não cicatrizam sem confrontos mais profundos. Os dias seguintes se tornaram um teste constante. Cada reunião, cada almoço, cada conversa era um campo de batalha silencioso. Ela ainda falava por mim. Ainda completava minhas frases. Mas eu não cedia mais. Eu repetia minhas palavras. Eu me afirmava, mesmo que tremesse, mesmo que minha voz falhasse. No trabalho, a situação ficou mais clara. Ela começou a tomar crédito por ideias que eu tinha desenvolvido. Em apresentações, suas mãos gesticulavam enquanto minha própria visão era apresentada como se fosse dela. Colegas elogiavam, e eu sentia o gosto amargo de invisibilidade. Então decidi agir de forma estratégica. Comecei a documentar tudo. E-mails, mensagens, propostas, pequenas reuniões. Anotei minhas ideias, minhas observações, minhas sugestões. Não para acusá-la ainda, mas para me reconectar com minha própria memória e meus direitos sobre o que era meu.
Uma noite, depois de mais um episódio em que ela contou minha história de forma distorcida em um jantar, eu chorei sozinha. Não de raiva, de frustração, de impotência. Eu precisava confrontar aquilo. E confrontar não era apenas falar, era recuperar minha voz por completo. No dia seguinte, preparei meu primeiro confronto formal. Escolhi um momento em que estávamos sozinhas. Olhei nos olhos dela e disse: Eu sei que você gosta de completar minhas frases, de falar por mim, de apresentar minhas ideias. Mas isso não é amizade. Isso está me apagando. Ela sorriu, como sempre, com aquela confiança quase irritante. Eu só quero te ajudar, você sabe disso. Não. Eu respirei fundo. Você quer ser eu, mas não pode. E eu não vou permitir mais. Ela me olhou surpresa. Por alguns segundos ficou em silêncio. E naquele silêncio eu percebi que algo dentro dela entendeu. Eu não ia ceder. E eu não ia mais permitir que minha própria vida fosse narrada por outra pessoa. Mas a batalha estava apenas começando, porque recuperar a identidade de alguém que a roubou aos poucos envolve mais do que palavras. Envolve resistência diária. As semanas seguintes foram intensas. Ela não recuou, mas eu também não. Em reuniões sociais eu falei por mim. Em jantares, eu contei minhas próprias histórias. Em conversas com colegas, eu validei minhas ideias antes que ela pudesse intervir. No começo foi estranho. As pessoas olhavam para nós duas, sem saber quem era a verdadeira. Ela tentou retomar o controle, sutilmente usando elogios e risadas, tentando me desarmar. Mas eu estava preparada. A cada tentativa dela, eu respondia com assertividade. Não agressiva, não acusatória. Simplesmente firme. Eu sou eu. E minhas ideias são minhas. No trabalho, isso começou a ter efeito. Colegas começaram a perceber que minhas contribuições eram originais. Que eu tinha voz própria. Que eu não precisava de tradução para ser compreendida. Ela tentou novamente em um evento social. Contou uma história minha de forma distorcida. Dessa vez interrompi educadamente. Na verdade, aconteceu assim. O grupo ficou em silêncio. Ela ficou vermelha. E pela primeira vez percebi algo fundamental. Quando você mantém firmeza, sua verdade começa a ocupar o espaço que antes era dominado pela mentira ou manipulação. Mas nem tudo mudou de imediato. Porque ela ainda tinha influência, charme e presença. E o que me restava era aprender a lidar com isso diariamente. Não era batalha única. Era resistência contínua. E foi nessa rotina que aprendi algo que ninguém me ensinou. Não basta ser ouvida. É preciso acreditar que você merece ser ouvida. Mesmo quando outra pessoa insiste em apagar sua existência. Com o tempo, percebi que o problema não era só ela. Era eu também. Eu deixava espaço para ser apagada. Eu validava demais as opiniões dela. Eu aceitava o papel de coadjuvante em minha própria vida. Foi nesse momento que decidi mudar tudo. Comecei a me afirmar antes que ela tivesse chance. Antes que alguém acreditasse na versão dela de mim. Antes que minha história fosse contada sem minha voz. No início, senti culpa. Culpa por quebrar a amizade. Culpa por ser difícil. Mas logo entendi. Não era dificuldade. Era sobrevivência emocional. As pequenas vitórias começaram a aparecer. Uma risada que eu contei sozinha. Uma frase minha que ninguém completou. Uma ideia que foi reconhecida como minha. Mas ela reagiu. Mudou o tom. Tentou me desestabilizar com sarcasmo, comentários indiretos, olhares de julgamento. Eu aprendi a respirar fundo. Não responder no calor, observar. Escolher minhas batalhas. E percebi que a cada dia que resistia, eu não estava apenas recuperando minha identidade. Estava reconstruindo minha confiança. Porque nada corrói mais a alma do que sentir que sua própria vida pode ser tomada por alguém que você amava. E a maior lição veio quando eu entendi. Não se trata de confrontar o outro. Se trata de não se permitir ser apagada nunca mais. A partir dali, tudo mudou. Não houve explosão dramática. Não houve briga pública. Não houve ameaça. Houve silêncio, observação e consistência. Ela ainda tentava controlar pequenas situações. Um comentário aqui, uma história ali. Mas eu já não reagia com medo ou insegurança. Eu respondia com presença e firmeza. Com clareza. Minha vida é minha. Comecei a me redescobrir. Redescobrir gostos, opiniões, preferências que estavam editadas por ela. Escrevi pequenas listas. Meus filmes, meus livros, meus medos, meus sonhos. Revisitei lembranças antigas. Voltei a tomar decisões sem consultar ninguém. A sensação era estranha, mas libertadora. As pessoas ao redor começaram a notar. Colegas, amigos, até familiares comentavam.
Você mudou. Está mais autêntica. Parece mais segura. Eu sorria, mas sabia que não era apenas sobre confiança. Era sobre ter recuperado a própria voz. Ela, por sua vez, percebeu que eu não seria mais manipulada. Percebeu que minha presença não era mais passiva. E aos poucos, a amizade mudou. Não virou perfeita. Não se tornou ideal. Mas se tornou respeitosa. Porque agora existia limite. E limite é a linha que ninguém pode atravessar sem permissão. E foi assim que aprendi algo que vai além de amizade ou traição. Não basta existir. É preciso reivindicar seu espaço. Mesmo quando o outro é quem ensina como você deveria ser. Meses depois, percebi o efeito completo da mudança. Minha vida não era mais definida por outra pessoa. Minhas histórias eram minhas. Minhas opiniões, minhas. Minhas escolhas, minhas. Ela continuava presente, mas de forma diferente. Havia respeito, não controle. Havia amizade, não sombra. Havia espaço para mim existir inteira, sem precisar da aprovação dela. E a sensação era estranha. Liberdade nunca é confortável no começo, mas é pesada de uma forma boa, firme, sólida, inegável. Aprendi que a verdadeira força não está em falar mais alto ou dominar situações. Está em manter sua identidade, mesmo quando alguém tenta apagá-la aos poucos. Hoje, quando alguém tenta completar minhas frases ou contar minha história, eu apenas observo, com paciência, com segurança. Porque eu sei, minha voz já não pode ser tomada. Minha vida já não pode ser narrada por outro. E foi assim que aprendi a lição mais importante da minha vida até agora. Existir não basta. É preciso reivindicar sua própria existência. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.